Grande prazer nós estarmos juntos para refletir um tema tão importante com o nosso querido professor Rasquilha, e vai nos ajudar a fazer uma análise conjunta, retrospectiva e principalmente prospectiva. Esse é um momento delicado que estamos vivendo no Ceará, Rio Grande do Norte, no país e no mundo. Especificamente, estamos em período agora de lockdown, requerendo cuidados especiais, cooperação, em função de um momento de pico em que muitos de nós têm mesmo medo de morrer e é necessário levar a sério as medidas que são orientadas. E nós, como empresários, executivos, lideranças das nossas organizações, temos também esse papel educador, além de cuidar do nosso caso pessoal. É importante a gente lembrar do ponto de vista empresarial, quando a gente pensa nesse tema de hoje, mundo pós-Covid, tendências e dicas práticas, é um tema extremamente relevante. Isso remonta a algumas dores que a gente percebe nas empresas de modo geral, não apenas aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte, envolvendo cerca de 40 organizações que estamos juntos conduzindo todas essas fases chamadas de gestão na crise, cuidando da sobrevivência, da crise, de gestão na crise, cuidando da sustentação, e de gestão para a transformação, que é objeto principal do nosso tema de hoje, onde a gente precisa realmente revisar os nossos modelos de negócio, absorver uma série de novas soluções que estão prontas, que já existiam, e que muitas vezes estavam distantes, porque vivíamos um mundo em que é até paradoxal, as pessoas físicas, até muito digitais nos seus celulares, mas com empresas ainda muito analógicas, muitas vezes com as mesmas pessoas. E a gente lembra, pelo menos aqui, de 4 importantes dores que têm a ver com esse momento. Primeiro é a dificuldade na tomada de decisão pelo alto nível de incerteza e complexidade e muitas vezes desconhecimento do que virá. Segundo é não ter domínio das tecnologias digitais. Não todos estão num processo de aprendizado, de descoberta. Um terceiro é a desmistificação de temas de inovação, a sua aplicação prática aos negócios. Nós vamos ter dicas práticas aqui, muito importantes para a gente. E a quarta é a necessidade de, nas nossas organizações, todos nós evoluirmos para uma cultura mais digital e absorvermos, desenvolvermos novas competências de um mundo em mudança. Sabemos que, do ponto de vista de essência, pouco muda, mas de utilização dessas tecnologias e dessas soluções diferenciadas é fundamental nós nos apropriarmos e caminharmos numa boa direção. E aqui a gente faz algumas perguntas que nos estimula para esse momento tão importante. Por que é importante refletir agora sobre o mundo pós-Covid-19? Quais são as principais tendências? Quais são essas dicas práticas? Será que o Brasil tem estrutura para poder essas mudanças todas acontecerem? E qual é o nosso papel como empresários, como executivos que exercemos lideranças nessa nova fase que viveremos logo mais? Então, por favor, se sinta totalmente à vontade, Luiz. É um grande prazer você estar conosco aqui nessa noite. Vamos tirar muito proveito. Podem ir fazendo as suas perguntas através do chat, fiquem à vontade. Valdemar, boa noite. Vitor, boa noite. Débora, todo o pessoal do time, todas as pessoas que nos escutam aqui nesta nossa sessão. Um grande prazer estar com vocês, ainda que de forma virtual. O mundo pós-Covid será muito mais virtual do que presencial ao vivo e a cores, mas vamos também nos adaptar a isso. Obrigado pelo convite, um prazer poder compartilhar com vocês a nossa visão, a minha visão, enfim, aquilo que tem saído do trabalho que eu tenho feito de pesquisa em cima de cenários e tendências. E eu vou compartilhar a minha tela para termos alguns slides orientadores. Temos mais ou menos 1 hora de exposição para depois abrirmos, 1 hora e 10 talvez, para depois abrirmos a conversa
o bate-papo, para as perguntas que todos os empresários que nos escutam aqui hoje possam querer colocar. E será um grande prazer. Eu acho que é muito mais rico depois a troca e o bate-papo do que apenas só fazer um momento expositivo. Então eu vou compartilhar a minha tela, vou pegar aqui o meu slide, vou pedir depois se a Débora ou o Vitor me fala se ele chegou aí e se está tudo ok. Se chegou, se todo mundo está vendo. Se por algum motivo tivermos alguma dificuldade de som, a internet cair e tal, a gente só vão sinalizando que a gente vai tentando se virar aqui. Enfim, o nosso tema, a apresentação tem 3 grandes blocos. Um bloco sobre o que eu chamo o pano de fundo que nos trouxe até aqui. Não vou falar do Covid que chegamos até aqui, mas o mundo que na última década se tem transformado e tem chegamos até aqui. Uma reflexão sobre as grandes tendências que emergem do pós-Covid e as dicas práticas para a gestão aqui, mais mão na massa, mais pé no chão, do que fazer. Então, uma coisa mais do macro para o micro, o que está acontecendo no mundo, como as tendências nos ajudam e o que fazer com isso. Uma breve apresentação, eu sou CEO de uma companhia que se dedica ao mapeamento de cenários e à identificação das tendências mais relevantes para a gestão. Professor convidado com muito prazer da Fundação Dom Cabral e de mais algumas escolas pelo mundo, colunista do MIT Sloan Brasil e não sou brasileiro, sou português, moro no Brasil há 10 anos, escolhi morar aqui, passei por 8 países, por 3 continentes, até chegar aqui em 2011, quando cheguei no Brasil, trazendo um escritório da companhia cuja matriz originalmente era holandesa. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E a partir daí consegui em 2014 convencer a matriz da Europa que o legal era trazer a matriz da companhia para o Brasil. E hoje a nossa empresa é uma empresa brasileira, matriz brasileira, CNPJ, e daqui a gente está indo para o mundo, de alguma forma ajudando a esta reflexão. Aqui minha formação, vou pular, acho que não é tão relevante assim. Os meus contatos, seja celular, e-mail, as redes sociais, eu fico super à disposição para poder compartilhar mais conteúdo, mais informação dentro daquilo que quem nos escuta entenda que eu possa, enquanto professor da Fundação Dom Cabral, ajudar todo mundo. Queria trazer uma primeira reflexão e começar por onde a história começa. Todas as histórias começam com Era uma Vez. E era uma vez um mundo que durante 200 anos estava dependente de uma lógica puramente triangular. Triangular dizendo que quem direcionava, quem liderava a transformação era a Europa e os Estados Unidos. Durante 200 anos a gente assistiu à liderança quase compulsória da Europa e dos Estados Unidos para o mundo, em todas as lógicas e todos os negócios, e em 2007 começa uma jornada de transformação que nos traz o mundo hoje para o mundo plano. Eu já vou explicar por que 2007. O Mundo Plano foi um livro escrito em 2010 por Thomas Friedman que mostra basicamente a influência da tecnologia nas nossas vidas e como o advento, o crescimento da tecnologia no mundo permitiu que todos nós pudéssemos acessar a informação em tempo real, independente do lugar onde nós estamos. Então, feita esse primeiro ponto, por que 2007? O que aconteceu em 2007 para começar uma jornada totalmente diferente daquela que nós vivíamos até aí? Lembremos, a boa parte da nossa audiência que nos escuta hoje, nós somos do tempo da fita cassete, da disquete de 1.44 mega, da fita VHS, de um conjunto de coisas que de alguma forma eram assumidas como parte da nossa vida. Só que em 2007 chega à nossa vida o primeiro smartphone. Eles ganham o mundo em 2010, e de 2010 em diante todos sabemos o quanto os smartphones passaram a ser importantes e imprescindíveis na nossa vida. Hoje, por força do próprio lockdown, a gente pede o supermercado em casa, pede a farmácia em casa, vai à sessão do PAEX da Fundação através do mundo digital, seja smartphone ou qualquer outro device de conexão. E o que aconteceu foi que a chegada do smartphone na nossa vida mudou radicalmente o nosso comportamento e mostrou a importância da tecnologia. E por que 2007? Porque acontece um fenômeno, há uma lei
que é um fenômeno que acontece em 2007 que nos traz para aquilo que é considerado hoje a maior transformação da história da humanidade. Não é o smartphone em si, mas a forma como o ser humano se reajustou, como ele transformou o seu comportamento em função da disponibilidade, da elevada disponibilidade de informação que os smartphones nos permitiram. E isso tem hoje assumido o chamado mundo das apps. Nós hoje temos tudo em app, tudo funciona à distância de um clique e vivemos um mundo totalmente dependente do mundo digital e que não é diferente na entrada do Covid e não vai ser diferente no pós-Covid. E o que aconteceu foi que o mundo se transformou, começa em 2007 uma jornada dizendo o seguinte: tudo o que nos trouxe até aqui provavelmente não nos levará a 2020. E nós, na empresa do Sou CEO, dizíamos em 2018 que 2020 em diante viveremos uma transformação muito mais profunda do que aquela que a história viveu até hoje. O que nós não prevíamos era que começasse logo no primeiro trimestre do ano. Porque quantos de nós, em dezembro de 2019, no Réveillon, acharíamos que 3 meses depois iríamos estar em lockdown, com as nossas empresas fechadas, todo mundo trabalhando remoto, e o mundo vivendo um fenômeno que mudou o curso da história. Por que 2007? Porque em 2007 nós atingimos a marca de 94% da informação do mundo armazenada digitalmente. Já tínhamos antes de 2007 devices de conexão, BlackBerry, Nokia Communicator e outros telefones que se lembrarão, se conectavam à internet, mas se conectavam ao quê? Não havia muita coisa para conectar. Hoje nós temos a elevada disponibilidade de informação. Por curiosidade, em 2007 havia 300 exabytes de informação armazenada no mundo. Em 2020 são 40 mil exabytes de informação armazenada no mundo, disponível na Wikipedia, no Google, nas redes sociais, no YouTube, em tudo aquilo que nós hoje utilizamos como ferramenta, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista pessoal, ferramentas que nós utilizamos no dia a dia, acessando essa mesma informação. E há 3 leis que mudam a história. 2007 converge para o que nós chamamos a tempestade perfeita. A tempestade perfeita da informação que está disponível e armazenada digitalmente, e 3 leis que mudam a história. A lei de Moore, que é a lei do processamento, que diz que os transistores, os chips, toda a capacidade computacional consegue dobrar a sua performance, mantendo o custo a cada 18 meses. A lei de Butter, a lei de transmissão de dados, que diz que a cada 9 meses dobra a quantidade de dados que uma fibra ótica consegue transportar. E a lei de Crider, que é a lei de armazenamento, que diz que a cada 13 meses o potencial de armazenar informação dobra e o preço cai pela metade. Então, por um lado, temos a informação sendo armazenada digitalmente, e, por outro lado, 3 leis, processamento, transmissão e armazenamento, que mudam a regra do jogo e que permitem que um smartphone possa ser o iniciador, o pontapé de saída para a transformação. E essa transformação começa a ser mapeada em 2016, o World Economic Forum diz que este fenômeno é o fenômeno da 4ª Revolução Industrial. Falamos aí já no nosso PAEX Liderança 4.0, já escutamos todos o que é Mundo 4.0, Negócio 4.0, Tecnologia, Educação 4.0, Profissional 4.0, mas o 4.0 significa o poder da tecnologia, sim, mas mais importante do que isso, o poder da conectividade. E essa é uma palavra-chave na nossa discussão pós-Covid. Porque conectividade é o que está acontecendo aqui agora, 45 pessoas conectadas no Zoom para termos uma reflexão com o PAEX, com o presidente de empresa, com empresários. Eu estou em São Paulo, cada um está na sua casa, estamos todos conectados. E a grande maioria dos negócios que começaram na 2ª Revolução Industrial, na revolução do conceito de divisão de tarefas, produção em massa, teve alguma mudança, mas não muita, com a chegada da utilização da eletrônica, começa a viver na pele uma transformação profunda trazida pela conectividade. E hoje, essa transformação está na mão dos consumidores, dos seres humanos, que através da conectividade, das partilhas, dos likes, fazem o mundo girar de outra forma. É a primeira vez na história da humanidade que um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo, que um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo, que o aluno sabe mais do tema que o professor está falando. Por quê? Porque tem acesso à informação.
E se até 2007 as empresas controlavam a informação, os estados controlavam a informação, os governos controlavam a informação, hoje nós vemos a informação pulverizada, a informação disponível e, portanto, o conhecimento mais fácil de ser acessado, mudando a regra do jogo. E a regra muda, eu adoro este chart do Mark Anthony, que diz que uma reunião típica de gestão em que o chefe, o presidente diz: a transformação digital está a anos de distância, não vejo a nossa empresa precisando mudar tão cedo. E, de repente, uma variável externa atropela todo mundo, redistribui as regras e obriga todo mundo a ficar em casa e a ter que repensar a sua nova vida. Esta sessão hoje é uma sessão de provocação, por um lado, com dicas práticas, chegamos já lá, mas para levar todo mundo aqui hoje a repensar, como o Valdemar falou, a repensar o nosso papel e como é que a gente pode trabalhar daqui para frente no novo sistema. Mas não é nova esta discussão de transformação. Queria trazer aqui a linha do tempo do Yahoo. O Yahoo, o grande e o precursor das mídias digitais com a informação, o grande site de informação, e aqui o que aconteceu em 5 grandes datas. Perdão, em 98, o Yahoo podia ter comprado o Google por $1 milhão, não aceitou. Em 2002, 4 anos depois, o Google já pede $3 bilhões e o Yahoo tenta comprar por 3 bilhões e o Google pede 5 bilhões. Em 2006, o Mark Zuckerberg, do Facebook, que tinha lançado em 2004, em 2006 ainda estava só no campus das universidades, Harvard, Stanford, por aí. O Mark Zuckerberg pede $1 bi pelo Facebook. O conselho do Yahoo autoriza 1,2, mas a diretoria e o presidente acha que não vai a mais de 850 milhões. Em 2008, a Microsoft oferece 42 bilhões pelo Yahoo e a empresa rejeita. Em 2016, foi vendida por 4 bi para a Verizon. Verizon essa que em 2018 refez o valuation da empresa e cortou a metade o valor que tinha pago. E este é um exemplo clássico de como as empresas, quando dão certo, quando tem algum nível de performance, algum nível de resultado, ficam com a chamada miopia empresarial. Entendem que está tudo bem, o seu negócio é aquele, não precisa mudar, e agora, pela dor, infelizmente, todos vamos ter que mudar para uma nova realidade. Ela não começou em janeiro deste ano, em fevereiro deste ano. Ela começou há 15 anos atrás, em 2005, 2006, quando não existia iPhone, Netflix, Google Chrome, Pinterest, Facebook, Google Maps, WhatsApp, Airbnb, YouTube, Uber, Waze, Alexa, Instagram, Dropbox, Spotify, Alexa, Kindle, Twitter e por aí vai. Devices, ferramentas, aplicativos que hoje fazem parte da nossa vida, independente da nossa idade, do nosso negócio. Nós que vale a pena perguntar, eu que estou na geração dos mais velhos da sala, como é que a gente vivia antes destas coisas da nossa vida? Hoje temos um Spotify para o entretenimento e uma Netflix, um Waze para nos levar ao ponto A ao ponto B, um Zoom, um Hangout, um Microsoft Teams, ferramentas que estão sendo utilizadas para nós trabalharmos. E vejam, nenhuma dessas ferramentas foi inventada no Covid. Elas já existiam antes. O Zoom, o Skype, o Hangout, o Microsoft Teams já existiam antes. O que foi que aconteceu é que, de repente, passaram a ter que as utilizar de forma mais rápida. E esta velocidade, esses são os dados de 2019, estão saindo agora em 2020, em 2019, por cada minuto que passava na internet, já havia 3,8 milhões de pesquisas no Google, 1 milhão de logins no Facebook, 4,5 milhões de views no YouTube ou 1,4 milhões de pesquisas de likes ou dislikes na plataforma de relacionamentos Tinder. Isto mostra a velocidade do mundo por minuto, no final do dia, no final do mês, no final do trimestre, quanta informação está sendo compartilhada, quanta informação está sendo hoje comentada, elogiada, xingada, reblogada, feito download, feito upload, e muitas vezes nós achamos que o mundo está muito parado e que agora em lockdown nada acontece. Quais são os medos que nós temos hoje? Que o nosso Wi-Fi não conecte, que o nosso aplicativo não abra, que a nossa bateria não dure. Porque se o aplicativo, se o Wi-Fi cair, eu não consigo fazer a apresentação para vocês. Se o aplicativo Zoom não abrir, nós não conseguimos estar na nossa sessão. E se não tiver meu computador conectado na bateria, se ela não dura o suficiente, não conseguimos estar presentes. Então, o mundo que nós estamos vivendo pré, durante e pós-Covid é o mundo de Lifeware. Vida, software, hardware são uma coisa só. Não há mais diferença entre mundo físico, mundo digital, e mundo analógico e mundo online. E este Lifeware muda a lógica do chamado www, de World Wide Web, para www.
What we want. O que eu quero. Hoje, o que eu quero, até por força do lockdown, está à distância de um clique, porque tem corajosas pessoas que estão aí trabalhando de motoboy para entregar, de motorista, e um conjunto de profissões que não estão em lockdown porque são consideradas essenciais para que a gente possa, de alguma forma, estar mais protegido. E nisso permite que eu possa acessar o aplicativo para pedir o pão, para pedir as vitaminas do meu filho da farmácia, para pedir os materiais e as matérias-primas e a comida do supermercado. Estamos hoje debaixo da nova pirâmide de Maslow, que mostra que a base da pirâmide hoje da necessidade do ser humano são a bateria e a internet e a conexão. O resto vem depois. Porque se estivermos fechados em casa, sem bateria e sem conexão, a nossa quarentena é muito mais dolorosa de conseguir ser ultrapassada. Porque hoje temos Netflix, Spotify, Amazon Prime, o canal YouTube e um conjunto de outras coisas que vão, de alguma forma, nos permitindo trabalhar e entretenimento. Então, o mundo que começou lá em 2000, com 6 bilhões de pessoas, 6% do mundo conectado, e que em 2010 chegava a 7 bi, em 10 anos cresceu 1 bilhão, com 23% do mundo conectado, nos mostrava em 2017 7,4 bilhões, com 52% do mundo conectado, e aponta para 2022 a 2025, 8 bilhões de pessoas no planeta, com 100% do planeta conectado. E, portanto, este momento Covid, na minha opinião, só veio acelerar, só veio reduzir o tempo que vai entre o que temos hoje e o que vai ser o mundo 100% conectado. E, portanto, a gente vê que mais pessoas estão acessando o mundo digital, mais pessoas conectadas, e isso tem 3 velocidades. A velocidade da informação, que cada vez é mais rápida, o tempo, que são as 24 horas por dia e não tem o que fazer, só o Itaú conseguiu encontrar o Itaú 30 horas, mas foi a única empresa no mundo que conseguiu estender um pouquinho mais de tempo ao dia a dia, e o conhecimento, que hoje, quando eu domino um determinado conhecimento, uma determinada informação, amanhã já tem um conjunto de coisas novas saindo. Hoje aí, o Covid é um excelente exemplo de como o medicamento A faz bem, mas amanhã já não faz, mas depois já chega outro, e este é o atropelo da informação e do conhecimento sobre as pessoas. Nem sempre foi assim. Em 1900, o conhecimento humano dobrava a cada 100 anos. E, portanto, não havia grande necessidade de atualização, nem de competências, nem de modelo de negócio. Em 1945, dobrava a cada 25 anos. Lá no meio da carreira, uma atualização de competências, e com 25 anos de empresa, uma necessidade de rever o modelo de negócio. Em 2014, o conhecimento humano dobrava a cada 13 meses. E, portanto, a gente fazia o nosso programa aqui na Fundação, de pós-graduação, de MBA, o que fosse. E se daqui a um ano não fizéssemos, se o período dos próximos 13 meses não fizéssemos nenhuma atualização, estaríamos, no limite, 50% desatualizados. E hoje, o conhecimento humano dobra a cada 12 horas. Ou seja, eu entro de manhã no meu negócio, ou levanto de manhã, ponho a minha camiseta, sendo no cômodo para trabalhar de forma remota, no final do dia, o que eu sabia, no limite, vale metade. Porque tem muita gente, muita startup, muita empresa, muita iniciativa de pesquisa de informação, compartilhamento de informação, e isto muda a regra do jogo. Quando, em janeiro de 2000, o Stephen Hawking dizia este século vai ser o século da complexidade, eu acho que nem todo mundo acreditou, e hoje todos damos razão, porque a coisa tá louca. A coisa está complexa o suficiente para nós começarmos a colocar em perspectiva os nossos negócios. Eu quero trazer uma frase do John Chambers, o CEO da Cisco, que diz: as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. O fato de termos um modelo de negócio que deu certo e que em cima dele cristalizamos as nossas convicções e que em cima dele praticamos dia após dia as mesmas premissas, não garante que continuaremos a dar certo mais ainda depois do Covid. E, portanto, o que nós vivemos não é uma era de mudanças. Não é só mais um vírus ou mais um momento. É uma mudança de era. Esta mudança de era não começa com o Covid. Esta mudança de era começa em 2015 com a chamada era da convergência, onde tudo converge para um celular, para uma tela de computador, para um tablet. E, portanto, estamos hoje já completamente aceitos e assumidos que o mundo é convergente na informação para as telas. Daremos o primeiro passo, já demos o primeiro passo, estamos dando o primeiro passo para a era dos vestíveis, primeiro com os relógios, depois com os óculos, exoesqueletos, roupa, vestíveis, devices de conexão. Nós vamos
cada vez mais utilizar para mapear e para a gente conseguir ter regulamentado e outro tipo de coisas. Daqui a pouco já vamos estar na era dos implantáveis, e o que eu vou falar aqui, já existe chip de upgrade de memória, chip de implante de memória falsa, chip de rastreamento dos sinais vitais, chip ou nanochip, nanorobô, que é colocado dentro da corrente sanguínea e que durante 2 anos rastreia diariamente toda a nossa saúde, descarrega diariamente um relatório no nosso smartphone para saber se a pressão está no lugar certo, o colesterol, se alguma veia está obstruída ou não. Isto já existe. Já temos impressoras 3D no Brasil imprimindo pele humana para fazer teste de maquiagem aqui em São Paulo, na fábrica da Natura, e os primeiros passos na fábrica da L'Oréal também. E quando tivermos uma lente de contato com realidade aumentada, quando tivermos um chip implantado para melhorar o nosso raciocínio, quando tivermos uma pele humana que foi impressa para substituir uma inflamação, uma queimadura, o que for, nós estaremos vivendo a era da singularidade que se prevê para 2027, já é designada de 5ª Revolução Industrial. Ainda nem entendemos a 4ª, ainda nem estamos cientes do que é este mundo 4.0, já se fala no mundo 5.0, vocês já abordaram o tema também, num tema que diz, no futuro próximo, homens e máquinas são uma coisa só. São uma coisa só na forma de trabalhar, na forma de viver, na forma de relacionar, e isso nos deixa algumas dores, pegando aqui as dores que foram colocadas logo no início pelo Valdemar, que é o mundo que nós conhecemos, ele está desaparecendo. Nós sabemos isso. Tem um novo mundo chegando. Nós também sabemos isso. A nossa dor é a coexistência dos mundos, que é o quê? Utilizar as regras antigas para viver no novo mundo. Utilizar regras que deram certo no século XX, que deram certo até 2010, que deram certo até janeiro de 2020, para um mundo que se apresenta totalmente novo, transformado e com muitos mais desafios pela frente. Feito este pano de fundo, eu queria compartilhar com vocês como é que nós vemos o pós-Covid. Fazer aqui um hiato, vamos passar por cima do Covid. O Covid é um fenômeno que nós chamamos na Inova, onde eu trabalho, fenômenos que mudam o curso da história. Não tem muitos no mundo. Quais são eles? Pandemias, terremotos, tsunamis, guerras, meteoritos, tempestades, coisas que têm o poder de massivamente mudar o curso da história. Uma pandemia, como estamos vivendo agora, é um desses fenômenos. E esse é um fenômeno que nos obriga a ter mais atenção à transformação de cenários e à mudança que os cenários trazem, porque ele foi identificado em outubro do ano passado. Quando começam a sair as primeiras notícias, nenhuma empresa se preocupou com o que isso poderia significar no curto ou médio prazo, porque nunca tinha chegado até a gente nesta velocidade. A gripe das aves, a gripe suína, o tsunami na Tailândia, são acontecimentos que aconteceram, mas que não chegaram até o nosso dia a dia. De repente, há um fenômeno que chega como uma vassoura limpando tudo, atropelando tudo, e de repente a gente se vê debaixo de uma nova realidade chamada novo normal. Na Inova, nós definimos a avaliação e o mapeamento de cenários através da lente das tendências. E tendência é a mudança e a alteração que tem o poder de influenciar a dinâmica dos negócios e o comportamento das pessoas. Nós trabalhamos ela aqui, uma breve teoria, para depois introduzir o relatório. Nós traduzimos e de alguma forma, classificamos as tendências em 4 grandes grupos. O primeiro é o das mega tendências. Transformações de longo prazo, larga escala, supra-ser humano, ao nível econômico, político, ambiental, tecnológico, humano, social, que de alguma forma está acontecendo e vai perdurar durante os próximos 10, 20, 30 anos. Por exemplo, envelhecimento, explosão demográfica, poder da tecnologia, isso são alteração climática, são fenômenos que eu sozinho, o indivíduo, não posso mudar, não posso fazer nada contra ele. O que eu posso é ajustar o meu comportamento. E, portanto, envelhecimento, que é uma mega tendência que diz que as pessoas vão durar mais tempo, eu mudo o meu comportamento para me alimentar melhor, fazer esporte e envelhecer com melhor qualidade de vida. Quando se fala na questão ambiental, mega tendência, transformação ambiental, a mudança climática, o meu comportamento é uma maior preocupação com a questão sustentável. Separo o lixo, trabalho de outra forma na gestão dos resíduos, no descarte, etc. Então,
A mega trend influencia o comportamento dos consumidores. E esse comportamento dos consumidores dá o toque, dá a linha, dá o tom para as tendências de negócio. Aquilo que as empresas não podem deixar de ter na pauta para fazer face à transformação que está acontecendo. E adicionamos há 2 anos atrás uma lente mais de curto prazo, que são as tendências emergentes, aquilo que nos próximos 12 meses tem o poder de transformar as nossas vidas, e é neste layer que entra a análise das tendências pós-Covid. O Covid em si não é uma tendência, o Covid em si é um fenômeno que muda o curso da história, mas que influencia toda a lógica de análise como nós a fazemos até hoje. O grande objetivo com essa discussão, por um lado, é mostrar as tendências emergentes do Covid, do pós-Covid, mas também deixar uma provocação que é que vocês possam desenvolver, através do PAEX, com o time, uma análise de quais são as tendências mais relevantes para o negócio de vocês. Porque cada um de nós tem diferentes perspectivas, diferentes especificidades, diferentes DNAs, diferentes negócios. Então, quando dizemos envelhecimento como uma mega tendência, ela pode fazer sentido para uma companhia de seguros, mas talvez possa não fazer tanto sentido para uma empresa de TI na área de gaming que se direciona aos adolescentes. Pode fazer sentido para um shopping center, mas talvez possa não fazer tanto sentido para uma empresa de e-commerce. Ou pode fazer. O grande desafio é que nós, como gestores, precisamos fazer uma análise muito séria de quais são as tendências que eu preciso colocar na pauta do meu negócio para conseguir fazer o quê? Criar os chamados insights, as ideias. O que nós vamos fazer como empresários? Quando terminar este momento, nós estamos ainda no meio do olho do furacão, no meio da confusão, sem entender muito bem o que está acontecendo, ainda no momento de pânico pelo que aconteceu. Quando este fenômeno passar, e ele vai passar, nós vamos ter que tomar as decisões de gestão para nos prepararmos para isso. Que não é quando o fenômeno passar, é agora. O que é que eu vou fazer agora para preparar o que vem pela frente? E aí tem um relatório, depois eu disponibilizo, eles estão disponíveis, depois a Débora pode até disponibilizar para todo mundo, juntamente com o documento desta apresentação. 2 documentos. Um que diz quais são as 10 tendências emergentes do pós-Covid, eu vou depois a cada uma delas, e outro que mostra as 10 dicas práticas. As 10 tendências dizem, não é a número 1 que é a mais importante, é a 10ª que é a menos importante. Todas elas são importantes na medida em que eu olhe para elas e as encontre com relevância para o meu negócio. Qual é a primeira? É o chamado encapsulamento. O que é o encapsulamento? Eu chamei encapsulamento 2.0 porque encapsulamento foi definido nos anos 70 pela consultora de futuro Feito Popcorn, que dizia: nós vamos passar mais tempo dentro de casa. Por uma questão de segurança, por uma questão de ambiente, por uma questão de conforto, nós vamos estar mais tempo dentro de casa. Isso foi nos anos 70. Hoje, nós estamos mais tempo dentro de casa. Nós fomos obrigados a ficar mais tempo dentro de casa. E, portanto, isso muda, isso tem uma implicação direta na nossa saúde mental, no nosso corpo humano, na forma como nós nos relacionamos com a nossa família, na forma como nós trabalhamos, na forma como nós aprendemos, na forma como nós estamos hoje reunidos nessa discussão do PAEX. Então, encapsulamento mostra novos modelos de pensamento, de pensar o comportamento dentro de casa. O crescimento do Netflix, da Amazon Prime Video e de outras assinaturas de música, de livros, de vídeos. Por quê? Porque a pessoa está em casa. E trabalhando em casa, nós, ficando em casa, trabalhando, aprendendo, nós vamos passar mais tempo dentro de casa, vamos ter que encontrar outras formas de ocupar o tempo. Esse é o encapsulamento. A segunda tendência tem a ver com a dependência, e até como esta minha introdução que eu fiz, a dependência do mundo das mídias sociais, o social media. A mídia social é liderada pela rede social, Facebook, LinkedIn, Instagram, mas mídias sociais são tudo aquilo que nos permite ter informação na internet. Canais de YouTube, rádios online, profissionais da comunicação social, influenciadores. De alguma forma, a web está contribuindo decisivamente para nós termos mais informação, para nós sabermos melhor o que está acontecendo e muitas vezes contrariando até a mídia tradicional. Já está aí na hora do dia a discussão entre a mídia tradicional, TV, rádio, que coloca uma perspectiva, mas a mídia mostra outra, a mídia digital mostra outra, e às vezes até contraditória em relação àquilo que está sendo apresentado pela mídia tradicional. Então, a mídia digital, porque estamos dentro de casa, nós dependemos mais das mídias sociais para nos atualizarmos, nos informarmos, compartilharmos informação, ocuparmos nosso tempo, e, portanto, isto tem
mais uma mudança, que é como é que a gente está, como empresários, como gestores, como pessoas representados nesta mídia social, neste mundo digital, onde a cocriação faz parte, onde eu peço opinião aos meus amigos, onde eu não fico num hotel sem ver no TripAdvisor como é que esse hotel está ranqueado, onde eu peço opinião no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, para determinada empresa, determinado profissional, determinada situação. Terceiro ponto, que estamos vivendo na pele também, e que vai emergir e vai ganhar muita força no pós-Covid, é o trabalho e a educação remota. Nós vamos, sim, ficar trabalhando mais de casa, ficar estudando mais de casa. Não vamos fazer só isso, mas temos a possibilidade de o fazer. Eu sou professor do Einstein também, e no MBA do Einstein, para médicos, Einstein de Gestão da Saúde, o MBA é presencial, está todo mundo hoje remoto, usando o Zoom, e, de repente, já se fala no retorno, já se fala em julho, as aulas voltarem ao presencial. Uma boa parte dos alunos estão dizendo, mas eu não preciso voltar ao presencial, eu quero ficar de casa. Porque eu, em casa, me acostumei a trabalhar de forma mais efetiva, criei uma metodologia, uma autodisciplina para ser mais produtivo, e em 2, 3 horas resolver tudo e ficar com mais 2 ou 3 horas livre para poder fazer outras coisas. Eu não quero voltar ao antigo normal, eu quero o novo normal. E vamos assistir a colaboradores dizer isso também. Eu não preciso de 5 dias para a empresa. Eu posso ir segunda, terça e quarta, mas quinta e sexta eu posso trabalhar de casa. Por diferentes razões. E isso obriga também a uma mudança do nosso mindset como gestores. Claro, se for uma função industrial, uma função de atendimento a cliente, mesmo essa, eu posso trabalhá-la remota, pela reunião remota, pela forma que eu posso ser remota. Então, vamos trabalhar mais em casa, vamos viver mais dentro de casa. Também, vamos fazer isso, porque cada vez temos mais soluções que nos permitem estar conectados. Temos o Zoom, mas eu tenho no meu computador instalado mais 10 soluções de conexão além do Zoom. E, portanto, tenho o Microsoft Teams, tenho o GoToMeeting, tenho o Wing Meeting, tenho o Skype for Business, tenho o Cisco WebEx. Tem um conjunto de ferramentas hoje com a disponibilidade de Wi-Fi e de 3G, 4G e já 5G, que cada vez aceleram mais a revolução tecnológica e cada vez nos permitem estar mais conectados. Se andarmos 15 anos para trás, todos éramos de alguma forma já gestores e empresários, estávamos no mundo profissional, isso não era possível. O que está acontecendo aqui agora não era possível. Nos anos 90, eu lembro da gripe das aves, que eu vivi ela na Europa e que, de raspão, eu peguei ela quando morei em Paris. Não havia como fazer reuniões digitais, não existia. Foi ontem na história da humanidade. Hoje, de forma muito intuitiva, de forma muito barata e muito fácil, conseguimos conectar todo mundo, conectar os 4 cantos do Brasil aos 4 cantos do planeta para compartilhar informação e para podermos trabalhar numa lógica de crescimento computacional ao serviço das pessoas. Outro ponto importante que vem também ser refletido e para discussão é a questão do humanismo e da solidariedade. Está ficando claro que a situação que o mundo vive de isolamento nos traz para uma maior consciência social. Estarmos mais preocupados com o outro, estarmos mais preocupados com o ser humano. Nunca viu tanta manifestação solidária como agora, com os mais desfavorecidos, com os nossos entes queridos, com os nossos pais, para não colocar em grupo de risco. A preocupação genuína para aquilo que eu chamo o futuro do ser humano é ser humano. E talvez a tecnologia e este fenômeno Covid nos tenha despertado para uma maior humanização necessária do mundo. Se vamos praticá-la depois do Covid, essa é uma discussão da gestão. Mas que ela está presente nas nossas consciências, não temos qualquer dúvida. Isso aumenta a nossa obrigação daqui para frente com a preocupação com todo o ecossistema. O encapsulamento reforça o conceito da família. E por conceito de família, ele é um conceito abstrato e abrangente, porque depende da nossa orientação religiosa, sexual, cultural. O conceito de família é muito variado no mundo. E, portanto, temos que olhar de forma um pouquinho mais abrangente para a ressignificação dos valores emocionais. A preocupação, temos mais tempo em casa. No outro dia, no Instagram, saiu um meme que dizia: eu estou em casa e de repente comecei a falar com a minha esposa e com os meus filhos. Eles são gente boa, não sabia que eles eram gente boa. Porque a gente usava a casa basicamente para dormir. Nós íamos trabalhar das 8 às 6, chegávamos em casa, banho, jantar, uma outra coisa simples e íamos dormir. Então, boa parte do tempo que nós passávamos em casa era dormindo.
que era das 10, 11, meia-noite às 6, 7 da manhã. Agora estamos em casa dormindo e vivendo o resto do dia, olhando para a nossa família e dizer, espera um pouquinho, eu tenho que estar mais próximo deles, nós estamos mais próximos. Um professor no outro dia me dizia o seguinte, o legado que fica no pós-Covid para os adultos é que nós conseguimos nos adaptar a uma nova realidade de trabalhar de casa, liderar o nosso time de casa, aprender a partir de casa. Mas para os nossos filhos, menorzinhos, pequenininhos, principalmente o meu de 4 anos ali, o legado que fica é o meu pai ou a minha mãe ficaram mais tempo em casa comigo. Me ajudaram nas tarefas da escola, brincaram comigo no Lego, brincaram comigo na massinha. E esses são legados diferentes. E esses legados são importantes ter, mas todos eles nos trazem para o conceito de família. A sétima tendência extremamente importante é uma tendência ligada à discussão sobre o novo modelo econômico. Ele já estava em discussão pelo World Economic Forum desde 2016 e que dizia basicamente, precisamos continuar o ciclo produtivo das empresas, mas também precisamos garantir que o mundo melhora na sua qualidade de vida e de forma generalizada. Então, água limpa, ar limpo, terras limpas, menos poluição, melhor distribuição de riqueza. Está chegando o momento da discussão profunda de que a gente chama isso na Inova de capitalismo consciente, que é um caminho do meio, tem um pedacinho de cada coisa do modelo econômico, até de algumas ideologias políticas vigentes que precisam ser rediscutidas porque a forma como o mundo estava organizado não vai voltar a existir. Teremos um novo normal, novas formas de pensar, e isso é importante para a nossa reflexão aqui também hoje. Novos hubs globais. Há países do mundo que já estão trabalhando para reduzir drasticamente a dependência da China. A China mostrou que quando pega um resfriado, todo mundo pode ficar doente. Vivemos isso na pele. O Japão deu a instrução direta a todas as marcas japonesas para tirar as operações da China, todas. É uma diretriz pública do governo, com incentivos, com um conjunto de coisas. A Europa já discute, a União Europeia já discute a reindustrialização da Europa para reduzir a dependência do hub chinês. Estados Unidos já estava na guerra comercial e o que nós vamos assistir é a chegada de novos países, novos blocos que de alguma forma começam a ter um outro papel no mundo, seja na área da saúde e medicina, tecnologia, produção industrial, educação, nanotecnologia, biotecnologia, agro, como é o Brasil, indústria, como tem o Brasil também muito forte, e vamos assistir ao ressurgimento de alguns blocos que estavam, de alguma forma, adormecidos nesta conversa global em termos de gestão. Outra preocupação importante é com o pequeno e médio empresário, fruto da consciência social, do humanismo que eu falei ali atrás, a preocupação com o comerciante local, com o autônomo, tem direcionado a atenção de todos nós para tentar ajudar as pequenas empresas. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, o autônomo, o cara do restaurante, da farmácia, do açougue, do supermercado, da padaria, do meu bairro, da minha região, da farmácia. E isso vai também trazer uma outra lente sobre a globalização para uma chamada glocalização. A visão global, sim, mas o aproximar, a ajuda para a lógica local. Estava hoje de manhã com um cliente nosso do Rio Grande do Sul, da área de embalagens, que dizia, bom, nós estamos reformatando a nossa cadeia de suprimentos para tirar alguma dependência de insumos do Vietnã ou da China para dar aos empresários locais aqui do Rio Grande do Sul, que tem fábricas aqui do lado, que produzem a mesma coisa. Não no mesmo preço, mas agora é o momento de nos ajudarmos. Talvez o preço não seja a única variável que deve ser considerada. Importante, mas não a única. Isto vai trazer uma discussão importante em que as grandes multinacionais vão precisar rever alguns dos seus pressupostos da gestão à luz desta analogia, os Davis e os Golias, porque temos um conjunto de empresários de pequeno porte que começam a ter o apoio e energia para poder mudar. Isso, a mudança que impacta os novos modelos de negócio. Modelos de negócio esses, infelizmente muitos se viram no olho do furacão, perdendo negócio, turismo e lazer, as viagens, o mundo automotivo, o petróleo, os combustíveis, a educação presencial, a manufatura não essencial, um conjunto de negócios que, de alguma forma, do dia para a noite, perderam muito do seu negócio. Por exemplo, a gente trabalha como empresa de consultoria da Smiles
E a preocupação, a grande preocupação da Smiles é que a Gol e todas as companhias aéreas perderam 90% do tráfego de passageiros, e para a Smiles, que vive de milha acumulada, isso é um problema. Já se fala que, por exemplo, as companhias aéreas não só vão ter que garantir 1/3 do avião vazio para garantir a distância entre os passageiros. Imagina o impacto que isso tem na conta. Alguém vai pagar essa conta, ou seja, os nossos tickets de avião vão ser mais caros. Mas também se fala que vão começar a exigir, por exemplo, além de passaporte ou RG para viajar, o boletim de vacinas e a declaração do teste do Covid negativo. Então começamos a ver que talvez o visto de entrada nos países, quando voltarmos a viajar, não vai ser mais um visto tradicional, será uma outra forma. Isto muda a lógica do próprio negócio. Claro que há outros negócios aqui que estão ganhando negócio. E-commerce, energia, supply, educação à distância. E onde uns perdem, outros ganham, o grande desafio aqui é como é que nós podemos nos desenvolver e o que é que a gente precisa fazer para transformar este fenômeno que, infelizmente, pela dor, nos obrigou a uma nova reflexão. Então, este é o grupo das 10 tendências pós-Covid, 3 clusters, um cluster tecnológico, um cluster humano e um cluster ligado à economia e os negócios. E aí entra a segunda parte da conversa, quer dizer, eu preciso, em primeiro lugar, ter a consciência de que o mundo mudou, de que aquilo que vem pela frente é novo. Eu preciso, não vou entrar aqui no detalhe específico, mas eu preciso mudar o modelo de gestão. O modelo clássico da gestão assente na hierarquia, nos processos, na cadeia de valor, na orientação ao produto. O modelo de gestão que vem da sociedade industrial para o modelo de gestão que está muito mais orientado à inovação, à agilidade, à digitalização, ao propósito, ao foco no cliente. Só estes 2 quadros aqui dá para 6 meses de curso ou 6 meses de conversa. Mas só para dar aqui uma visão de helicóptero de que já está mapeado o caminho. A jornada de transformação já está mapeada, a gente chama ela na Inova de Business Pulse, o pulso dos novos negócios, que obriga a passar de um formato mais tradicional para um novo formato. Não acontece do dia para a noite, de sexta para segunda. Acontece numa jornada que leva tempo, e o próprio PAEX é uma ferramenta que nos ajuda aí. Como é que eu consigo sobreviver à luz dessa nova realidade? Através de uma chamada mudança de mindset, que basicamente tem 4 pilares. O pilar da chamada Learning Organization. Eu preciso, na minha empresa, fazer a transformação digital e aprender como tecnologia e seres humanos coexistem juntos. A capacidade, a flexibilidade para abraçar complexidade e dinamismo de forma muito rápida, a chamada organização autoajustável, utilizando ferramentas digitais que permitem ser rápido, ágil, dinâmico, e um mindset, uma cultura que se abra ao cenário, se abra ao mercado para entender o que está acontecendo. Isso é possível só com a mudança da lógica máquina para a lógica organismo. E isso diz mais flexibilidade, mais agilidade, mais resiliência, maior capacidade de se preparar para o que está acontecendo. 4 pilares aqui são importantes. O pilar pessoas, porque CNPJ não dá nem bom dia, quem dá bom dia são os CPFs, e o CNPJ é o somatório de todos os CPFs que estão dentro da companhia. As tecnologias, que sem dúvida são o acelerador dessa nova realidade. A informação, a gestão da informação que gera o conhecimento, o data, que é talvez o ativo mais importante das empresas hoje, e as plataformas, o fazer parte do ecossistema de plataforma, que eu não estou sozinho no mercado. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a primeira pergunta, e uma pergunta que eu quero deixar para vocês aqui depois do bate-papo é: qual é o papel que vocês querem ter nesta conversa? Vocês querem ser espectadores ou protagonistas? Porque dependendo da resposta, assim vai o nosso comportamento. Isso é uma questão que eu deixo para a gente pensar depois. Mas queria fechar nos 15 minutos que eu ainda tenho para fazer 1h10, 1h15 de conversa, 10 dicas. Por onde começar? A partir de segunda-feira, às 8 da manhã, onde é que eu posso começar? Por onde é que eu começo com tanta confusão? Temos aqui 10 dicas que se arrumam entre empresas, gestores e profissionais. Para empresas, as dicas principais, a primeira é: precisamos rever a jornada do nosso cliente. Os seres humanos entraram no Covid de uma forma,
vão sair de outra. Todos vamos sair diferentes. Vamos sair mais pobres, infelizmente, mas vamos sair diferentes. E essa diferença de comportamento tem que ser mapeada nas empresas. A forma como eu comprava, exemplo clássico, um amigo meu outro dizia, a minha mãe, que todo mês ia ao banco, toda semana ia no banco, agora baixou o aplicativo funciona, está fã do aplicativo, não quer mais ir no banco. Então, o mindset do banco que diz, as pessoas mais velhas não conectadas, e vem a nossa agência, está sendo mudado, porque as pessoas mais velhas também estão conectadas e não vêm mais à nossa agência. Precisamos atualizar, assim que possível, a jornada do nosso cliente. Tem metodologias específicas para fazer isso, através de personas, de job to be done, de touch points, de gargalos, mas temos que mapear de novo o nosso comportamento do nosso consumidor. Ah, Luiz, mas eu fiz isso há 6 meses atrás, tem que fazer de novo. Porque houve um fenômeno que mudou o curso da história. E essa mudança tem que ser, obviamente, atualizada. A segunda dica é a transformação digital. Eu chamo ela de segunda onda da transformação digital. Por que segunda onda? Porque a primeira onda da transformação digital estava de forma meio tímida, dizendo, precisamos começar a ter tecnologias para o nosso negócio. O Covid veio e mandou todo mundo para casa. Quem tinha infraestrutura digital conseguiu manter as aulas. Quem tinha infraestrutura digital conseguiu manter o seu negócio. Quem não tinha está com grande dificuldade de conseguir minimamente atender cliente, ir para o mercado, fazer as entregas. E esta segunda onda da transformação digital é dizer, nós precisamos de, se não começarmos, precisamos começar essa nova onda e precisamos começar a transformação digital já. Quem já começou tem que acelerar, mas não dá mais para achar que o mundo é apenas ali uma coisinha no mundo digital. Não, ele é no mundo digital hoje praticamente tudo. Os marketplaces, nos e-commerces, nas plataformas, nas redes sociais, nos aplicativos, o mundo é digital e a jornada do cliente mudou para um mundo mais digital. E a terceira dica para as empresas, muito a ver com o meu negócio, com aquilo que eu faço, com a minha profissão, que é precisamos dedicar mais recursos e mais tempo para mapear o futuro e as tendências. Eu falava no outro dia com uma amiga de um grande escritório de advogados aqui em São Paulo, 400 advogados, ela dizia, nem nós, nem nenhum dos nossos concorrentes tinha no seu plano de contingência uma pandemia como algo que pudesse mudar a regra do jogo. Agora todo mundo está começando a estudar sobre tudo, porque não dá para confiar mais no que nós achávamos. Precisamos dar tempo e pessoas e recursos para mapear as tendências e os fenômenos que, de alguma forma, estão sendo transformadores. Isso está pela lógica das tendências. Para os gestores, os líderes, os empresários, os acionistas, quais são as grandes dicas? A primeira é ter a consciência que as pessoas que estão hoje em casa estão debaixo de uma pressão e de uma insegurança extrema. Pressão porque estão com uma nova realidade de trabalho, de funcionamento, e insegurança porque não sabem se a empresa vai sobreviver. Não sabem se vão conseguir, quando voltarem, se vão conseguir ter a mesma performance, se vão conseguir trabalhar da mesma forma. Precisamos dedicar a elas tempo de acolhimento e empatia para saber como está o equilíbrio emocional, como está a saúde, como as pessoas voltam deste PUD que aconteceu nas nossas vidas. Então, a primeira dica para os gestores e para os líderes é precisamos dedicar tempo àquilo que é acolher os nossos colaboradores, acolher as nossas pessoas e dar a elas, sempre que possível, sinais de tranquilidade para que a gente possa juntos navegar nesse mar de incerteza. A quinta dica é que temos que rever quer a forma de trabalho, quer o mapa de competências. Muitas pessoas querem trabalhar de casa, por exemplo, a China, que está 2 meses e meio à nossa frente, já voltou praticamente full, e 30% dos colaboradores ficaram trabalhando de casa. Não quiseram voltar para as empresas. E 30% dos que voltaram fazem reuniões virtuais, não fazem reuniões presenciais e físicas, usam as ferramentas digitais. Então, novas formas de trabalho estão sendo utilizadas, dando certo e, portanto, precisando ser revistas. E outro ponto importante é que muitas pessoas trabalhando de casa fizeram outras coisas, estudaram, se reinventaram, descobriram competências que talvez não tivessem antes e precisamos atualizá-las para ver
Será que elas estão mais preparadas, menos preparadas? Como é que eu atualizo esse mapa de competências para também rever a posição que cada um tem na nossa empresa? Sexta dica é rever a forma como todo mundo trabalha, as competências e os modelos. Eu juntei aqui uma na outra. Vários paradigmas diziam, não, os nossos clientes precisam de reunião presencial. Não, reunião produtiva tem que ser presencial. Não dá para fazer à distância. As pessoas só trabalham se estiverem na empresa. Só é possível construir uma relação de parceria presencialmente. E a gente está vendo que agora essas verdades estão caindo, porque sim, é possível atender clientes digitalmente, sim, é possível construir relações digitalmente, sim, é possível trabalhar à distância. E as últimas recomendações, que está em cima das recomendações dos profissionais, dos seres humanos. A primeira, prudência. Nós estamos no epicentro da pandemia. Formar juízos de valor fechados hoje pode ser perigoso, porque o juiz, o melhor juiz que existe é o tempo. E ele vai mostrar daqui a pouco que o vilão de hoje é o herói de amanhã, ou o herói de hoje é o vilão de amanhã. É um grande risco fechar ideias, fechar convicções e achar que é assim que dá certo ou é assim que dá errado. Precisamos de alguma flexibilidade, de alguma resiliência e alguma posição de observação antes de tomarmos posições, antes de nos expormos nas exposições. Pelo menos eles terem essa consciência, que quando tomamos uma decisão e nos expomos, ela tem um risco associado. Pode dar certo, pode dar errado. A segunda dica para os profissionais, tirando a brincadeira ali da imagem, é menos mimimi. O que isso significa? Nós precisamos todos ser parte da solução. Nunca como agora a dor de dono foi tão importante. Estamos todos no mesmo barco. Se as empresas fecharem, nós perdemos emprego. E, portanto, como é que eu ajudo a minha empresa? Como é que eu sou parte da solução e não do problema? Qual é o meu papel do ponto de vista proativo que eu posso ter na empresa para ajudar o meu chefe, o sócio, o líder, o conselho, o acionista, e eu me disponibilizar para ser parte da solução, seja ela qual for. Acho que cada um vai ter que encontrar, obviamente, a sua jornada, o seu caminho. Outro ponto é o legado, porque todos nós vamos ser questionados. O que é que você fez no seu sabático imposto para alargar a sua fronteira de conhecimento? O quanto você se atualizou? O quanto você assistiu lives, palestras, cursos? O quanto você estudou? O quanto você ficou vendo apenas Netflix sem fazer nada? Se estamos no novo normal, com novas realidades, com novas formas de trabalho, cada um de nós vai ter que estudar mais, vai ter que se preparar para uma nova realidade. Isso vale hoje usando o Coursera, usando o Udemy, usando o TED, usando estas reuniões que nós estamos fazendo aqui para, de alguma forma, atualizar a nossa base de conhecimento. E temos que o fazer de forma permanente, a chamada postura de lifelong learning, que é dizer o seguinte: a educação não se esgota quando eu faço meu MBA, ou a minha pós-graduação, ou meu PAEX. Ela é hoje continuada. O World Economic Forum dizia em 2018 que precisaríamos estudar mais ou menos 100 dias por ano a mais no nosso dia a dia. Está mais ou menos um terço do ano. Ora, para dedicar um terço do nosso tempo ao estudo, à atualização, nós precisamos ter uma postura diferente. Talvez todo dia de manhã, 15 minutos ali dedicados para ver um vídeo, para ler um artigo, para ver um TED, para oxigenar o nosso conhecimento, mas também dar a tecnologia, dar o tempo que ela possa operacionalizar as coisas para que eu, humano, possa estudar um pouquinho mais. Então temos aqui um resumo que mostra as 10 dicas práticas em termos de título e de dica. Depois a apresentação está disponível, depois o time da Fundação disponibiliza esta apresentação, mas queria fechar com 3 ou 4 exemplos que tem a ver com uma frase reproduzida por Charles Darwin, que dizia: não é o maior nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Nós estamos vivendo todos na pele a adaptabilidade forçada. Nós precisamos adaptar a uma nova realidade. Não era a que a gente gostaria, infelizmente, mas é a que nós temos. E precisamos, de alguma forma, nos adaptar a essa nova realidade. 3 ou 4 exemplos da adaptabilidade, que é o exemplo desta casa que está aqui, uma casa que de alguma forma era uma casa normal, mas que consegue
se transformar, se adaptar a esta nova realidade, muito mais divertida, muito mais colorida. É rigorosamente a mesma casa. Um outro exemplo, em Augsburg, na Alemanha, muitas pessoas eram atropeladas porque atravessavam a rua olhando para o celular. E o que a prefeitura fez? Botou o LED no chão. O semáforo, o farol, verde e vermelho, virou um LED na calçada. Vermelho, a pessoa para. Verde, a pessoa atravessa. Porque como a pessoa está olhando para o chão, ela em segundo plano, olhando para uma tela, em segundo plano, ela tem as luzes. Então, é uma ideia de adaptabilidade totalmente diferente daquilo que a gente às vezes pensa. O ticket de embarque no avião, do lado esquerdo da tela, o ticket tradicional que o TI programa e que o software coloca aqui fora com a informação. Do lado direito da tela, o ticket com a visão de user experience, com toda a informação que o cliente basta olhar para ver a hora, a data, onde senta, qual é o destino, qual é a porta, qual é o aeroporto, tudo. E é rigorosamente a mesma informação que está nos dois. Um outro que eu adoro, tirando a brincadeira, é muitas vezes a gente não ter a visão do usuário. Porque muitas vezes a gente, como empresa, fala isso, é isso que o cliente quer. Mas o cliente, quando pega o produto, está vendo outra coisa totalmente diferente. Aqui vemos o usuário de um lado, o cliente do outro, o bebê, e a gente acha que aqueles bonequinhos brincando em cima da criança são super legais, e ele está vendo a base dos bonequinhos e, portanto, não está vendo literalmente os bonequinhos como nós estamos enxergando. Esse exercício de empatia também é importante. E um último exemplo, extremamente divertido também, aqui na barbearia, quando aqui os homens da sala, quando vamos fazer a barba, cortar o cabelo, ficamos ali meia hora, uma hora, e precisamos pegar o nosso celular e ver alguma coisa. Como colocam aquele avental escuro em cima, este cara inventou um avental transparente para que a gente possa continuar digitando, navegando neste mundo digital. Então, frase do Toffler para terminar, para a gente abrir para o nosso debate, nossas perguntas e respostas. Toffler dizia: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. O momento que o mundo vive, o momento do Covid, é um momento clássico de transformação da história, é um momento que precisamos desaprender algumas coisas para reaprender algumas coisas novas. O documento das 10 tendências e o documento das 10 dicas são dois documentos que têm como único objetivo despoletar e começar a discussão, é um roadmap para a discussão nas nossas empresas de como nós precisamos mudar os modelos de gestão para se preparar para essa nova realidade. Era isso, os meus contatos disponíveis. Vamos passar a bola para o time da Barros para podermos abrir as perguntas e respostas. Muito obrigado e a partir de agora a bola está com vocês. Vou parar o com praticamente da minha tela. Muito bem, professor Rasquilha, muito obrigado aí por nos abrilhantar com uma série de perguntas importantes e por questões e trajetória e procurar usar sua capacidade de síntese e experiência para nos trazer 10 grandes tendências e 10 dicas práticas para as nossas organizações, onde vamos dar ênfases diferentes na sua aplicação, né? Eu vou acessar aqui as perguntas para a gente começar a fazer, onde a primeira delas, da Débora: acelerar a transformação digital requer investimentos sempre. Como você a trataria desse tema num cenário restritor para as empresas? Depende como nós olhamos para o tema. Sem dúvida que a transformação digital, na primeira onda, ela fala em grandes investimentos. Mas essa segunda onda, não necessariamente. Obviamente, qualquer empresa para funcionar tem que fazer algum tipo de investimento. Não estou falando aqui de grandes investimentos. Por exemplo, se eu quiser trazer uma área de Business Intelligence, de BI, para dentro da companhia, eu posso comprar uma Dropbox que custa $100 por ano. Se eu quiser acessar uma cloud de uma Amazon ou de uma Cisco, eu tenho o chamado Software as a Service, que eu não preciso comprar o software, eu alugo o acesso. Então, sim, tem investimento, mas não aquele investimento que o TI quer fazer, porque o TI puxa, obviamente, a importância para o seu lado, dizendo: eu agora preciso de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 400 milhões para fazer uma instalação de parque de TI. Não é verdade. Antes, ao contrário. Nós precisamos, em primeiro lugar, investir tempo para fazer duas coisas.
mapear a jornada, que é a primeira dica prática que nós temos ali, e identificar quais são as soluções tecnológicas que atendem o meu negócio. Às vezes, aquilo que estão dizendo que eu preciso não é o que eu preciso. Nem todos precisamos de IoT, ou de inteligência artificial, ou de impressoras 3D. Uns sim, outros não. Mas precisamos saber quais os que estão hoje disponíveis para fazer isso. Um caso concreto, há um tempo atrás, 2 anos atrás, fizemos um projeto de transformação digital para uma fábrica. A fábrica de cosméticos, shampoo e tal. E a certa altura, uma das soluções de digitalização era colocar exoesqueletos na linha de produção. Aí o diretor da fábrica falou para mim e disse: Luiz, eu não tenho dinheiro para comprar exoesqueletos. Não precisa comprar. Tem uma startup que aluga exoesqueletos. Para ela é bom e para você também. E de repente eles passaram a alugar exoesqueletos e impressoras 3D e com o investimento que eles fariam num exoesqueleto de compra, tinham 10 na linha de produção. Com o investimento na compra de uma impressora 3D, tinham 10 na fábrica fazendo impressão de embalagens, de moldes. Então, o investimento nesta etapa, em primeiro lugar, é muito mais tempo para tentar entender o que é necessário e depois encontrar, através de ferramentas de inovação aberta, startups. E, obviamente, temos que ter recurso financeiro. Eu tenho 0 para transformação digital. Meu caro, você está fora da conversa. Desculpa a frontalidade, você não dura mais 5 anos, porque se você não tem minimamente investimento para conseguir aproveitar esta tecnologia exponencial que cada vez é mais barata, você não tem como estar no mercado. WhatsApp, excelente ferramenta para atender clientes, custa 0. Facebook, excelente ferramenta para fazer grupos com os nossos clientes, custa 0. Então, não é, mas o meu TI fala que eu tenho que comprar um data center que vai custar 400 milhões de reais. Não tem que comprar um data center. Aluga data center da Amazon, da Cisco, da Unisys, da Oracle e paga lá 100, 200 dólares por ano por cada pessoa que acessa o data center. Então, precisamos, e este é um tema novo e, obviamente, dá essa visão, peraí, mas a gente não tem como comprar tudo isso. Transformação digital é mais transformação do que digital. É mais a capacidade de entender que soluções eu posso utilizar para o meu negócio do que sair comprando softwares e ferramentas e tecnologias que muitas vezes não são nem necessárias. Tem hoje muita coisa gratuita, tem muita coisa, o Zoom, por exemplo, o Zoom que a gente está usando aqui. Excelente ferramenta para fazer apresentações. Tem a versão paga e a versão gratuita. Em algum momento eu começo com a gratuita e alguns dizem, peraí, vai custar 19 dólares por mês para eu ter um Zoom até 300 usuários. Se uma empresa não tem 19 dólares por mês para começar a trabalhar digitalmente, ela não tem como estar no mercado. Ela não tem sequer que estar no mercado, desculpem a provocação, agora um pouquinho mais violenta. Porque estamos falando de hoje de soluções que requerem investimento. 19 dólares por mês vai dar hoje 100 reais uma vez. Desculpem, isso eu permito com 100 reais, eu consigo trazer um Zoom para dentro da companhia e trabalhar de forma digital. Não consigo ter um avatar robô para atender clientes. Mas será que eu preciso? Será que é isso que é necessário? Será que é o programa de CRM de última geração que vai fazer o meu processo rodar? Nós construímos uma área de BI para Smiles com uma Dropbox e uma folha de Excel, custando 0. Claro, quando ganha outro nível de performance, outro nível de necessidade, precisamos adicionar alguma coisa um pouquinho melhor. Mas para começar a conversa, para começar a jornada, começar mais tranquilo. Como eu brinco, passito a passito. Eu brinco até às vezes para os meus clientes, quanto menos dinheiro, melhor. Mais criativos vamos ter que ser. E estamos todos com menos dinheiro. Estamos todos no mesmo barco, na mesma tempestade, perdendo negócio, derretendo margens, então a gente não tem dinheiro. Mas temos que fazer a transformação digital. Se não fizermos, não vamos conseguir sobreviver nesta conversa. Eu posso contratar o Log, que é por exemplo, uma solução de motoboys que fazem entregas. Eu contrato o Log por pacotes e eu estou recebendo o pedido por WhatsApp e estou despachando o Log pelo motoboy. E estou trabalhando a minha, desculpem aqui assim, o simplismo, que não é simples, é o simplismo, eu estou colocando a minha cadeia de valor digitalizada. E, portanto, vai muito mais da capacidade criativa do gestor, dizer o que a gente pode e não pode fazer, do que apenas alocar dinheiro ao processo. Porque se fosse só alocar dinheiro ao processo, todas as grandes multinacionais estavam digitalizadas e não estão. A Nestlé não está, a Procter não está, as grandes empresas do mundo, a Mafre, nossa cliente, não está, e elas não têm problema de recurso financeiro. Não é recurso financeiro o mais importante.
é mindset cultural. A capacidade de olhar para o negócio e dizer, eu ali tenho uma oportunidade, eu vou atrás dela. Esse é o nosso desafio. Se acharmos que é dinheiro, já estamos começando com maior dificuldade. Muito importantes essas dicas e essa reflexão, Rasquilha. Há às vezes, uma tendência, em função do momento em que há uma redução drástica, por exemplo, em alguns setores de faturamento, ou reduções de tamanho, de se ficar olhando para o momento, ao invés de para a trajetória. Exatamente. E aí, algumas decisões podem ser de me manter nesse tamanho, quando isso é uma questão de modelo mental, como você muito colocou. Aí a importância da transformação do modelo mental para digital. Modelo mental. Tem sempre um exemplo que é usado para tangibilizar o que você acabou de falar, que é o senhor que vendia hot dogs num carrinho, numa feira X. Ele vendia hot dogs e o filho, que tinha estudado todas as teorias econômicas, dizia, pai, veio uma grande crise, temos que começar a cortar. Aí o cara vendeu o carrinho, passou a trazer os hot dogs na cesta. Aí menos gente comprou. Aí falou, cara, eu vou cortar a salsicha, em vez de pôr duas, eu vou pôr uma. E menos pessoas compraram. Em vez de vou pôr pão de hot dog, eu vou pôr pão um pouquinho mais fininho. E menos pessoas compraram e ele faliu. Ele falou, ainda bem que o meu filho me falou que vinha uma crise. Mas não foi a crise. Foi o fato de ele não ter entendido que se pecar na qualidade é um ciclo vicioso. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso e ele é cultural, ele não é tecnológico. Isso mesmo. Segunda pergunta aqui do Oswaldo é: como migrar do modelo clássico, comando e controle, para um modelo de futuro vinculado a propósito, visto que a maioria dos executivos são da geração X e mais à frente ele complementa, e como atualizar o mapa de competências do time? Excelente pergunta. Eu passei bem rápido por cima daquele mapa que eu dizia duas realidades em confronto, modelo tradicional e futuro modelo, que é o que nós chamamos na Inova Business Pulse, uma metodologia que ajuda a fazer a transformação, e estamos levando para algumas aulas da Dom Cabral também. Essa é uma jornada e ela leva tempo. Ela leva tempo que obriga a mudar, como o Valdemar falou há pouco, o modelo mental, obriga a atualizar os nossos líderes, que são da geração X, às vezes a ter que trocar alguns, porque se eles não quiserem se atualizar, porque sempre foi assim, sempre foi desse jeito e não vai mudar, a gente talvez tenha que repensar algumas das nossas lideranças, mas é uma jornada que também não pode ser feita em tsunami de decreto de sexta para segunda. Ela leva tempo. E ela leva tempo porque ela tem que começar a ser feita passo a passo, primeiro, para não penalizar o já penalizado negócio, e por outro, para a gente corrigir em movimento as iniciativas de transformação. Como é que eu defendo que isso tem que ser feito? Eu faço isso há muito tempo em vários lugares do mundo. Reuniões de trabalho colaborativo e co-criado com o top management para 3 objetivos: sensibilizar para a mudança, capacitar nas ferramentas e trabalhar sobre elas para decidir o que fazer ou o que não fazer. É muito fácil, uma empresa de consultoria, eu sou o CEO de uma empresa de consultoria, pegar um relatório e dizer, olha, tá aqui o que você tem que fazer. Mas do seu negócio é você que sabe, não sou eu. O que eu posso fazer é já ajudar na discussão, na metodologia, na co-construção. Mas é uma jornada que cada gestor vai ter que fazer. E aí vai depender, mais uma vez, da cultura, do modelo mental, de como cada um dos nossos líderes da geração X se questiona e se posiciona nessa nova visão. Aí entra a segunda pergunta que você colocou, do modelo de competências. Tem várias formas de atualizar o modelo de competências. Nós usamos uma nossa, que é o modelo 360, mas hoje nós cristalizamos, desde 2006 nós fazemos esse trabalho, nós cristalizamos o nosso modelo de competências em 3 grandes blocos: competências técnicas, competências comportamentais e competências de gestão. Basicamente é a analogia do prato do macarrão. Se o macarrão for muito bom, mas o molho ruim, o prato é ruim. Se o molho for muito bom, mas o macarrão for ruim, o prato é ruim. Ou seja, se a competência técnica está muito boa, mas a comportamental não está, o resultado na gestão é ruim. Se a competência técnica não está muito boa, mas a comportamental está, o resultado é ruim. Nós temos que atualizar os 3 níveis de competências. Técnicas, que as escolas, durante 200 anos, focaram muito bem. Então, o CFO é especialista na área de finanças, o cara do supply na área de insumos e cadeia de valor e cadeia de suprimentos, o cara de marketing na área de marketing, mas não chega. Precisamos trazer o layer da competência comportamental, empatia, inteligência emocional, equilíbrio emocional,
criatividade, respeito ao próximo, visão estratégica para gerar depois as competências de gestão. O quanto nós somos empreendedores, o quanto nós corremos risco, quando nós somos líderes. Então, mudar o modelo de gestão começa por mapear a nossa empresa hoje e decidir como é que eu quero que ela seja daqui a 3, 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Para depois, sim, começarmos a atualizar, a identificar as competências do nosso time para ver quem está preparado, quem não está e precisa ser preparado e quem não está e não quer ser preparado. Isso é um terço, um terço, um terço. Em todas as empresas, um terço do nosso time está dentro, está afim, vamos embora. O terço do meio fala, entendi, mas alguém me ajuda a me preparar para isso. E é um terço que fala, vocês são loucos, não faz sentido, cara, está tudo errado. E a pergunta que a gente faz, a recomendação que eu faço é, neste terço enérgico, dá gás. Leva, deixa que eles puxem a conversa. No terço do meio, capacita, identifica, mapeia os gaps e desenvolve as competências. E nesse terço que fala que não quer mudar, pergunta, você quer estar dentro do jogo? Você quer estar fora do jogo? Você quer ser protagonista ou espectador? E aí o mundo vai, obviamente, dizer quem fica e quem sai. Nós fazemos muito projeto de consultoria, de reengenharia de modelo de gestão, e naturalmente este terço que não se identifica tanto, eles automaticamente começam a se auto-excluir da conversa. Quando são líderes, então, pedem demissão, pedem aposentadoria, negociam saída, e naturalmente eles veem que aquele modelo não é para eles. Hoje, talvez seja a única revolução industrial em que a pessoa tem o poder de escolher se quer estar ou não dentro dela. Porque a revolução agrícola, de repente chegou a indústria e o agricultor não teve nem como pensar na conversa. Chegou a tecnologia e a indústria teve que se reinventar. E hoje chegou a quarta revolução industrial e eu tenho o poder de dizer, você quer estar dentro ou quer estar fora? Ah, eu quero estar fora. Ok, o mundo está cheio de oportunidades aí, mas talvez não seja da minha empresa. Eu quero estar dentro. Estamos juntos e vamos juntos fazer essa jornada. Eu tenho assistido, nos últimos 12 anos de projeto de consultoria pelo mundo, mais pessoas querendo estar dentro do que querendo estar fora. Muito mais gente, e não necessariamente tem a ver com as gerações. Muita gente da geração baby boomer dizendo, cara, que legal, que pena eu não ser mais novo, porque agora é que está legal para a gente mudar coisas. E muita gente da geração Z dizendo, ah, que chato, tem que mudar, logo agora é que estava tão tranquilinho. Então não tem que ver com gerações, com idades, com classes sociais, tem que ver com a cabeça. Eu trabalho com muita pessoa, muita gente de idades mais velhas, super antenadas, inovadoras, criativas, e alguns mais novos que falam, cara, agora que eu cheguei neste terreno, deixa eu proteger aqui a minha função de analista, ou de supervisor, ou de diretor. Não quero mexer muito, porque agora que eu cheguei aqui. Pois é, não tem só que ver com a geração. Por isso aquela recomendação de atualize o mapa de competências do time, veja como é que eles voltam, veja qual a energia que eles trazem para se desenvolverem e para fazer isso acontecer. Depois eu posso, obviamente, via Vitor e o time da Barros, Valdemar e a Débora, disponibilizar algumas leituras, se vocês acharem relevante, sobre a atualização de mapa de competências. Posso disponibilizar, nós trabalhamos com 127 competências, 120 habilidades. É uma ferramenta gratuita, você pode usá-la na internet e fazer essa atualização. Isso pode ser mais uma dica para trabalhar e começar essa jornada. Muito bem. Luiz Alberto aqui traz atenção se o planejamento estratégico está em declínio em favor de microprevisões e da execução em ciclos curtos. E também fala que se as tecnologias tiveram um crescimento exponencial, como o mundo empresarial, exceto algumas poucas mega empresas, não acompanhou esse crescimento e ainda continua a investir em tecnologia. Estamos sempre correndo muito atrás? Isso tem a ver com a quarta lei de Newton. Não sei quantos engenheiros estão aqui na nossa sala, mas que estiveram estudando e agora você começa a pensar, peraí, mas eu só estudei 3. Tem uma quarta lei de Newton que nós usamos aplicada à gestão e que se chama princípio da estabilidade regular. E diz, um corpo em repouso continuará em repouso se a cama estiver quentinha. Em negócios que deram certo, e todos nós de alguma forma tivemos o nosso sucesso e estamos aqui para mostrar esse sucesso, a tentação de mudar não é muito grande. A resistência é muito grande. Porque demos certo, porque funcionou, porque apesar de podermos comprar por software as a service, apesar de termos a cloud, ainda estamos muito na cama quentinha, fazendo o que sempre fizemos. Então a gente vive essa dor.
O planejamento estratégico vigente no mundo ainda utiliza as ferramentas do século XX, tiveram o seu legado, tiveram o seu lugar, as ferramentas do Porter, as análises SWOT, um conjunto de ferramentas relevantes tiveram a sua relevância no século XX, mas estão com o seu lugar na história. Não dá, a não ser que eu faça uma análise SWOT todos os dias, não dá para usar uma análise SWOT e achar que aquilo que hoje é ponto forte, ponto fraco, oportunidade de ameaça, daqui a 6 meses continua sendo. Não tem como. E eu concordo com a sua colocação dos microplanejamentos. Nós chamamos isso de planejamento estratégico flexível. Ou seja, eu não posso perder o foco, o objetivo onde eu quero chegar, mas o caminho para chegar lá tem que se ajustar ao contexto. Eu não tenho o poder de impor o contexto. Eu tenho o poder de me atualizar e me adaptar ao contexto. Sim, eu preciso ter muito claro o que eu quero ser daqui a 3, 5, 10 anos, mas aquilo que eu estou fazendo hoje não significa que seja a mesma coisa que eu faço daqui a 6 meses. Eu posso e devo ajustar a minha rotina, a minha jornada. Eu chamo isso de planejamento estratégico prospectivo, metodologia que nós usamos também para ajudar, inclusive já em alguns PAECs foi utilizada, de dizer, olhe para os cenários, olhe para as tendências, decida o que você quer, qual é o seu propósito, qual é a sua aposta, mas o caminho, meu amigo, o caminho faz caminhando, você vai ter que ajustar em função do que está acontecendo. Porque daqui a pouco aparece uma startup, daqui a pouco muda uma lógica de mercado, entra uma regulamentação nova, e se você ficar muito preso ao pressuposto tradicional do planejamento estratégico, você está caminhando lindo, mas está caminhando para o cemitério. Então não faz sentido. Se o planejamento estratégico está levando para o cemitério, eu vou mexer nesse planejamento estratégico. Hoje tem outras ferramentas de design thinking, de mapeamento de cenários, de apostas estratégicas, de canvas de negócio, de one-page strategy. Tem muitas ferramentas que hoje nos permitem fazer o planejamento estratégico, mas corrigi-lo, acompanhar a sua implementação dia após dia. Isso é importante. E não só tecnologia. Tem a ver com a cama quentinha. Porque a gente está sempre acostumado àquilo que nos disseram. Não, você tem que comprar o software. Então, peraí, eu tenho que correr atrás do dinheiro para conseguir comprar o software. Quando eu comprei o software, já tem 10 novos no mercado que não são comprados, são alugados. Então, talvez a gente tenha que abandonar a regra de pensamento da gestão tradicional, como falamos há pouco dos modelos, e criar uma regra nova. Dizer, pera um pouquinho, como é que eu, em vez de correr atrás, passo para o salto quântico e passo a andar à frente? Vou acertar tudo? Não, vou errar pra caramba, com certeza. Mas quando eu acertar, meu amigo, ninguém nos pega. Porque aí é a lógica de que a empresa decolou e conseguiu levar isso um passo mais adiante. Mas, sem dúvida, é uma jornada difícil, muito difícil para o momento que nós estamos vivendo, mas ela tem que ser feita. Sob pena de nós não conseguirmos sobreviver mais 5 anos a esta conversa. A Tatiana Sanches pergunta, né, comparando aos demais países do mundo, qual será o maior desafio, na sua opinião, para o Brasil? Vou falar como um não brasileiro que escolheu o Brasil para morar, que casou no Brasil, que tem filho brasileiro. A primeira coisa que o Brasil precisa é abandonar aquela sensação de que aqui é tudo ruim e o que é bom é o que vem de fora, o que é feito lá fora. Essa baixa autoestima, vocês aprenderam com os portugueses. Foi uma das coisas que os portugueses trouxeram para o Brasil, foi a baixa autoestima. Já peço desculpa antecipada em nome da terrinha. Porque nós aqui achamos que é tudo ruim. E não é. Nós temos muita coisa boa no Brasil. Olha o nosso agronegócio. Olha a nossa capacidade industrial. Olha as Embraers da vida, as Naturas da vida. Quantas marcas, quantas empresas brasileiras estão dando cartas no mundo? Então, a primeira coisa é abandonarmos esse síndrome de que aqui é tudo ruim. Quando me falam, Lisma, veja, o Brasil é muito violento. É verdade. Mas qual é a régua que você está usando? É a Noruega ou é a Síria? Porque dependendo da régua que eu utilizo, eu posso rebater todas as opiniões que você me está dando sobre o Brasil, as boas e as ruins. Então, tem muito a ver com a lente que nós colocamos. O Brasil, como qualquer país do mundo, tem coisas maravilhosas e coisas muito ruins. Não há nenhum lugar que seja paraíso no mundo. Tenho muitos amigos meus hoje, não, eu vou morar para Portugal. Portugal é um país maravilhoso, mas é um país, veja bem, pequeno. Só tem 9 milhões de pessoas. Mercado sem escala. É um país com uma população cuja pirâmide demográfica, a Europa, toda ela, está envelhecida. Tem grandes desafios de falta de agronegócio ou de área industrial. É um país que tem coisas muito boas, mas tem outros desafios. São diferentes dos nossos. Também os tem. Então, quando falar, eu devo mudar para Portugal ou não? Bom, se você for aposentar,
eu até te entrego milhas para você ir, porque é o melhor lugar do mundo para aposentar. Agora, se você for para trabalhar, veja, é outra realidade. Então, a gente tem muito que colocar a nossa lente. E o brasileiro, que é extremamente criativo, que é extremamente resiliente, ao mesmo tempo é extremamente depressivo. Muitas vezes sem razão. Porque nós temos escala, nós temos uma pirâmide demográfica equilibrada, ainda temos uma pirâmide demográfica com muitos jovens na conversa, temos inúmeros desafios na educação, na economia, na segurança, na saúde, temos. Mas quem não tem? Quem não tem? Essa é a pergunta. Então, o Brasil estará ou não preparado para este momento, dependendo do nosso papel como empresários e o papel que nós queremos ter neste momento. E um outro detalhe, que se nós estamos esperando, e não estou falando só nós, Brasil, tá? Nós, cidadãos do mundo, nós estamos esperando que os governos resolvam a nossa vida, nós vamos esperar sentados. Por duas razões. Primeira, porque os governos já entenderam, os governos do mundo, tá? Não estou falando especificamente do governador A ou B, do presidente A ou B, os governos do mundo já entenderam que o mundo digital está tirando o poder dos governos, porque quando eu tenho mais informação, eu me capacito e eu consigo ter opiniões diferentes, muitas vezes contrárias àquilo que os governantes querem que eu acredite. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma frase do meu irmão, que eu adoro. Ele fala, se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. E muitas vezes nós vemos que os governos estão atrapalhando mais do que ajudando por uma única razão. Às vezes, tem até várias polêmicas do Brasil, o Brasil é um case study dessas discussões, às vezes propositalmente, mas muitas vezes os governantes estão tomando decisões sobre coisas que eles não sabem. Eles também não sabem o que fazer com o Covid. Há uns que fecham lockdown, depois vem um estudo que fala que o lockdown não faz sentido. Outros que fazem o lockdown vertical, e depois vem um estudo dizendo que não vai. Estamos todos aprendendo. Então, não dá para ficar esperando que alguém mais preparado, mais capacitado, talvez até mais iluminado, nos venha dizer o que fazer. Essa pessoa não existe. Nós vamos ter que fazer a nossa jornada. Nós vamos ter que aprender e errar, acertar, ter vitórias, ter derrotas. E o Brasil está no mesmo barco de todos os outros países. Talvez, com 210 milhões de pessoas, com uma pirâmide demográfica equilibrada e com uma agroindústria forte como nós temos, talvez possamos estar um passo adiante de muitos países chamados desenvolvidos, porque temos escala, temos demanda, temos necessidade e, mal ou bem, estamos tocando a nossa vida. Quando eu cheguei no Brasil, me disseram uma coisa que eu achei estranha no início, depois eu compreendi. Me disseram, cara, Luiz, no Brasil, até o passado é incerto. Eu olhei para essa frase e assim, bom, deixa eu ver o que isso significa. 10 anos depois de morar no Brasil, já entendi o que isso significa. Mas, ao mesmo tempo, povos, como o brasileiro, que está muito preparado para esta porrada permanente que leva, para esta quantidade de avalanche de coisas que acontecem, nós estamos potencialmente mais preparados que países mais conservadores, como é uma Alemanha, ou uma Noruega, ou uma Dinamarca, que eu conheço bem, ou uma Bélgica, ou uma Holanda. Eu trabalhei na Bélgica e na Holanda. Eles são muito mais conservadores, eles são muito mais resistentes à mudança. Nós temos, pelo menos, essa vantagem. Se a vamos utilizar ou não, depende do papel que cada um de nós vai ter e como é que a gente, individualmente, em grupo e como país, vamos enfrentar isso. Mas ficar esperando que o governo do Estado, que o governo da Federação resolva o nosso problema, é o primeiro passo para a desgraça. Porque eles não vão resolver. Podem até tentar, mas não vão ser efetivos porque o mindset é diferente. Me perdoem as pessoas do mundo público que nos estão ouvindo aqui, que eu sei que estão também, mas isso também é uma provocação e um desafio para elas, que é, estamos todos no mesmo barco e todos nos temos que entre e ajudar. Obviamente, tirando aqui de lado as eventuais teorias da conspiração que podem existir sobre tudo que a mídia hoje publica da China aos Estados Unidos, ao lockdown, ao Obamagate, a um conjunto de coisas. Mas, sem dúvida, o Brasil tem aqui uma oportunidade de ouro, na minha humilde opinião, de poder marcar pontos. O agro já está marcando pontos nos últimos anos, a indústria está marcando alguns pontos. Alguns serviços, vejam o quanto de unicórnios tecnológicos nós temos aí. O 99 Táxi que foi comprado, o iFood que foi criado em São Paulo e um dos criadores foi meu aluno. Então temos um conjunto de coisas que, se olharmos com esta lente, podemos dizer, opa, não está ruim. Podia ser muito pior. Não tem nada ruim que não possa piorar. Eu acho que é daqui para cima. Levamos mais uma porrada, tivemos a nossa crise em 2014, 2015,
Estávamos começando a respirar melhor, porque a economia começava a dar sinais que poderia começar a recuperar melhor. Levamos outra porrada, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar por ela, porque esse sentimento flexível, criativo, resiliente, inovador está muito claro nas pessoas, e eu acredito que juntos conseguimos fazer essa jornada ser uma jornada positiva. Muito bem, professor Rasquilha, que grande prazer. Vamos então agora pedir que você nos passe a sua mensagem final para que a gente possa fazer uma rápida síntese e passar para o Vitor. Valdemar, muito obrigado, pessoal. A mensagem final, eu acho que ela se resume ao papel que cada um de nós tem hoje, mais importante do que era antes do Covid. A folha está branca, em cima da mesa, temos que começar a escrever a história de novo, temos que fazer uma análise para dizer onde é que eu estou bem, onde é que eu estou mal, mas uma coisa é certa, e isso a história mostra. Depois de um fenômeno que muda o curso da história, o que vem depois só pode ser recuperação. Nós viemos para baixo, a China vai cair 6% do PIB, Portugal provavelmente 10%, pode chegar a 20%. O Brasil 4,1% é o número mais recente que foi atualizado. Vamos todos sair mais pobres. Mas a vantagem disso é que daqui para cima é só recuperação. Então, provavelmente podemos ter, nos próximos 3 ou 5 anos, anos de recuperação. Assim a gente tenha a energia, o entusiasmo, a capacidade, a resiliência e a vontade de querer fazer isso. Se nos cercarmos de pessoas depressivas, ficaremos depressivos. Nos cercarmos de pessoas otimistas, ficaremos otimistas. Eu prefiro ser otimista porque está na nossa mão fazer o processo rodar para o bem. Depois cada um vai ver no tempo o quanto fez bem ou errado, mas não há dúvida, temos muito mais oportunidades pela frente do que ameaças. Não é o fim do mundo, isto vai passar, temos que nos cuidar, temos que cumprir as regras, temos que nos proteger, mas isto vai passar. Quando passar, o tempo vai dizer quem estava preparado ou não. E eu acho que todos temos uma excelente oportunidade de se preparar e de ter energia positiva para que isso aconteça. As ferramentas estão aí, todos temos e todos podemos acessar, mas a atitude, a mudança de mindset cultural e a energia depende de cada um de nós. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar com vocês. Obrigado, professor. Agradecemos muito sua maestria, larga experiência. O Rasquilha tem trabalhado conosco num importante projeto em parceria com o Banco do Nordeste, em que a execução desse projeto na formação das ondas, um projeto de transformação digital, é um programa totalmente digital, que o Banco do Nordeste se antecipou, começou na primeira semana de fevereiro, e para atingir os 7.000 colaboradores, né? Então, foi uma decisão muito sábia do presidente, da sua equipe, e que requereu muito trabalho em pouco tempo. O Rasquilha teve muito presente em todos os momentos, tem muitas informações dele que a gente tem se deliciado da sua riquíssima experiência. A gente sabe que não é fácil, neste tempo, e a gente sabe que tem temas aí, tem um quadro que você pode passar 2 horas só nele. E a gente tem combinado até estender um pouco mais hoje do ponto de vista de passar a informação, exatamente por conta dessa riqueza e do momento importante em que nós estamos. Mas alguns pontos que a gente estimula aqui. Foi muito legal a gente saber da mudança do www para www, né? Então, hoje, de fato, a gente tem que estar atentos ao que queremos, né? What we want, o que queremos. Isso é fundamental para a trajetória. E vivemos mesmo num mundo muito mais conectado e agora mais do que nunca. Então, aquela frase que você trouxe do CEO da Cisco, as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais, nos leva hoje a fazer essa nossa pergunta, né? O que é que nós pretendemos para o futuro? Nós vamos fazer por mais tempo as mesmas coisas? São essas as decisões que nós estamos tomando? E quais são as tendências mais relevantes para o nosso negócio? A gente viu 10 tendências. Nós vimos várias delas que foram previstas há algum tempo atrás e que estavam como que en passant. Hoje são realidades. Eu vi pelo menos as 6 primeiras, nós estamos vivendo simultaneamente de uma forma intensa.
E as 4 seguintes, algumas das quais passa por próximos anos, por exemplo, vivemos a Revolução 4.0, que ainda nem assimilamos. Você traz a 5ª Revolução, já para poucos anos à frente. Então, a pergunta é, o que é que de fato nós estamos aprendendo e nos apropriando? Nós vamos na mesma velocidade daqui para frente? Ou nós vamos para outro ritmo? Para novos modelos econômicos, para novos hubs globais, muito interessante essa lógica de deslocamento, e a própria questão da globolocalização, que vai agora estar muito mais real, já está acontecendo, né? E nós, no nosso papel, como vamos tirar melhor proveito e, de fato, utilizar essas possibilidades, né? E poder trabalhar no contexto de uma nova matriz, de uma mudança na nossa matriz empresarial global. Várias dicas foram nos dadas. A primeira é fantástica, inclusive, eu diria que foi o primeiro módulo do transformação digital, é a nova jornada do cliente, e que nós precisamos aprender muito nesse campo mesmo, né? Aprender a transformação digital, aprender a fazer melhores análises de cenário e poder perceber essas tendências e trazer, entender melhor o nosso time. Muito importante você ter trazido a questão do acolhimento, a questão da empatia, é fundamental. Os nossos papéis nesse contexto, as mudanças, os desenvolvimentos de novas competências, a nossa forma de trabalhar, inclusive com várias mudanças aí no mundo, vamos chamar blended, parte presencial e parte virtual, né? E traz várias dicas no campo dos comportamentos, que é fundamental nos dias atuais. Então, é muito importante a gente estar muito atento a tudo isso. E, finalmente, a gente sabe que o ser humano só muda por 2 razões. Portanto, as organizações só mudam por 2 razões. Ou pelo sonho, ou pelo risco. Todos estão sendo aqui obrigados a mudar pelo risco. E o Rasquilha nos mostrou que a grande alerta é que há uma tendência e prática da resistência à mudança. Independente aí de idade, independente de qualquer tipologia, essa é uma questão comportamental. Nós precisamos ter consciência de que o mundo mudou e precisamos ser agentes de mudança, protagonistas, né? Ele trouxe 4 pilares: pessoas, tecnologia, informação e plataforma. Lidar com o ecossistema como sendo fundamental. Agora, nós podemos fazer uma escolha diferente. Mudar pelo risco é 100%, mas também podemos mudar pelo sonho. Qual é mesmo o nosso propósito? O que é que, de fato, nós estamos fazendo nessa direção? O que é útil hoje? Ou nós estamos dando um passo atrás? É importante que juntos demos um passo à frente, criemos musculatura no curto prazo, porque pós-Covid já está bem aí. E se a gente não cuidar com esses dias intensos que a gente tem, a gente pode ter dado, na verdade, alguns passos atrás. E queremos, o contrário, dar muitos passos à frente. Então, agradecemos a presença de todos, a participação, mais um momento rico. Podem colocar aí suas impressões, fiquem à vontade e continuamos juntos. O nosso papel, inclusive agora empresa a empresa, é que a gente possa, ao refletir a fase gestão para a transformação, analisar essas tendências, essas dicas, o que é relevante para nós e como é que nós vamos fazer a implementação naquilo que é relevante, tá? Esse tipo de exercício não é muito fácil, mas é muito importante ser feito, porque muitas vezes a gente fica preso ao momento, as tendências estão aí, a gente não olha para elas. E depois faz, como o Luiz Alberto trouxe atenção numa pergunta dele, a sensação de que está o tempo inteiro correndo atrás, correndo atrás. E a gente tem que mudar essa curva. E quem muda são as lideranças, que exercem influência, que trabalham o desenvolvimento de pessoas, que levam a empresa para resultados superiores, porque são essas pessoas que levam a resultados superiores. Vamos juntos. Muito obrigado e passamos para o vídeo. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos, participação. A gente ficou muito feliz de ter dado certo com o Rasquilhas, né, Rasquilhas? A gente já tínhamos combinado o primeiro comitê presencial do ano ser com ele. Aconteceu um imprevisto, não foi possível, depois veio a pandemia e disse, não, mas agora vai dar certo de modo virtual, né? Então, obrigado mesmo, Rasquilha, por estarmos juntos. Obrigado, eu. Vocês veem aqui o meu assistente de palco, né? Que ele
Passa a vida no meu colo. Qualquer palestra, aula que eu dou aqui em casa, eu tenho ele no colo. Às vezes ele estica assim a cabecinha para ver que está tudo bem. Mas um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha que coisa engraçada. A gente sempre faz um alinhamento rápido, né, antes de começar, às 6 horas, exatamente para poder interagir, conhecer melhor o ambiente e tal. E ele foi bastante participativo, mas agora, no real, ele foi caladinho, prestou uma atenção. Ele se comportou, exatamente. Tempo, viu? Quando ele sabe que acabou, quando ele sabe que acabou, já está aqui em pé perguntando: e aí, vamos comer ou não? E o feedback que a gente tem recebido, Rasquilha, foi assim, excepcional, tanto aqui no chat quanto também no privado, todo mundo elogiando muito essas 2 horas que ficamos juntos, né? Eu queria só compartilhar aqui a palestra que nós vamos ter amanhã no Conselheiros do Bem, vai ser com o professor Rodrigo Zeidan, que ele foi um professor da Fundação, hoje ele é professor da New York University, mas em Xangai, se não me engano, na China. E amanhã a palestra vai ser com ele. Como sairemos da crise e como financiaremos a volta das atividades, tá? Ele está vivendo um momento à frente do nosso, né? Porque ele está lá na China, onde tudo começou. Então, muitas impressões do que está acontecendo e tudo, ele vai poder também trazer para a gente, tá? E assim, todos estão convidados também para participar amanhã. E no mais, fiquem à vontade, nós vamos compartilhar a apresentação, né? Já está com os gestores de relacionamento para a apresentação, e quem não recebeu pode pedir para os gestores de relacionamento mandarem para vocês, tá? E nos encontraremos novamente na próxima terça, às 18h30, em mais um comitê de presidentes online. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Se cuidem e sucesso juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite.